Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial verificação de fatos. Olha, desculpem o atraso, mas finalmente eu consegui assistir a íntegra da coletiva de imprensa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, estamos aqui para apontar com fatos e números as mentiras mais flagrantes desse primeiro discurso de Lula como ex-criminoso. Como vocês sabem, por uma decisão arbitrária do STF, Lula é agora um ex-condenado. E na qualidade de ex-corrupto, ele se tornou elegível, inclusive para o cargo de presidente da República. E coincidentemente, duas grandes pesquisas de opinião foram divulgadas ontem, apontando que Lula detém aí cerca de 20% da preferência dos entrevistados e está isolado em segundo lugar na corrida eleitoral de 2022. Diante desse cenário, era de se esperar que a grande imprensa fiscalizasse as manifestações do Lula e informasse ao público as inverdades disseminadas na sua coletiva. Mas, infelizmente, o jornalismo militante não consegue esconder a sua simpatia pelo seu ex-corrupto de estimação. Então, olha essa manchete bajuladora, essa manchete vexatória do site UOL do grupo Folha, aspas, Lula exagera e faz declarações imprecisas em discurso. É isso mesmo, pessoal. O maior site noticioso e o maior jornal em circulação no país chamam as mentiras do ex-condenado de exageros e de imprecisões. Então, como a imprensa não está realizando o seu trabalho de forma correta, de forma imparcial, eu me ofereço para fazer essa verificação de fatos aqui para vocês. Mas tem uma condição, dessa vez tem uma condição. Se você deseja que eu continue fazendo esse trabalho, dê uma pausa no vídeo, compartilhe esse conteúdo, ou marque nos comentários alguém que você gosta e que gosta do Lula. Isso mesmo. Se esse vídeo atingir mais de 2 milhões e 100 mil pessoas, isso em 24 horas, eu prometo que semana que vem eu faço uma segunda parte desconstruindo mais mentiras do Lula que ele proferiu nessa coletiva. Né? E por que 2 milhões e 100 mil pessoas? Porque isso representa 1% dos brasileiros. E de 1% em 1%, a gente consegue espalhar a verdade de forma bem consistente. Mas, por favor, ao compartilhar o vídeo, seja gentil, respeite a divergência de opinião, não ofenda. Esse vídeo ele não foi feito para ser usado como uma ferramenta de agressão. Esse vídeo é um instrumento de persuasão baseado na verdade. A verdade sobre o Lula e a verdade sobre os governos do PT. Dito isso, vamos ao discurso demagógico do nosso ex-presidente, ex-condenado, ex-criminoso e ex-corrupto Lula. Faz quase 3 anos que eu saí da sede desse sindicato para ir entregar à Polícia Federal. Eu fui, obviamente, contra a minha vontade, porque sabia que estavam prendendo o inocente. Muitos dos que estavam aqui não queriam que eu fosse me entregar. E eu tomei a decisão de me entregar porque não seria correto um homem na minha idade, um homem com a construção da história construída junto com vocês, pudesse aparecer na capa dos jornais e na televisão como fugitivo. Pois é, Lula se coloca como um bom velhinho, injustiçado, inocente, que se entregou à polícia com resignação e sem qualquer resistência. Mentira! A manchete do G1 de 7 de abril de 2018 diz o seguinte, aspas, Lula se entrega à Polícia Federal 26 horas depois do fim do prazo. O Lula descumpriu sua ordem judicial de prisão e avaliou muito bem a sua situação antes de se ver obrigado pelas circunstâncias a obedecer à lei, uma situação com a qual ele não parece bem acostumado. A matéria do G1 ainda registra a extrema truculência da militância petista com os trabalhadores da imprensa. Aspas, equipes sofreram ameaças de agressão. A equipe do Jornal Nacional foi expulsa. Mas vamos para o próximo disparate. Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Bom, esse é um absurdo, mas é um absurdo coerente com a megalomania, com o narcisismo e com o complexo de Deus de quem já se declarou a viva alma mais honesta do país. Bom, em primeiro lugar, criminosos ou ex-criminosos não são vítimas da justiça, pessoal. São agressores da sociedade e merecem ser punidos nos termos da lei. Em janeiro de 2018, Lula teve a sua pena aumentada no caso Triplex e foi condenado em segunda instância por 3 desembargadores de forma unânime a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em abril de 2018, o seu habeas corpus para responder
ao processo em liberdade foi negado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e, na sequência, foi expedida a ordem de prisão. Mas Lula foi solto precocemente em novembro de 2019 porque o Supremo, por coincidência, mudou seu entendimento sobre prisões após julgamento em segunda instância. Só que mesmo em liberdade, Lula ainda foi condenado pelos desembargadores em outro processo, também em segunda instância, também de forma unânime e também com agravamento da pena. Nesse caso, do sítio de Atibaia, a condenação foi maior, de 17 anos, 1 mês e 10 dias, também por corrupção e lavagem de dinheiro. O fato é que as provas que condenaram Lula nunca foram negadas pela Justiça e nem o STF, que é tão simpático, que é tão solícito ao ex-presidente, questiona a existência dos crimes. E esse é um ponto importante. A soltura do Lula e a anulação das ações penais se deram por questões processuais muito discutíveis, sobre as quais há tremenda divergência entre os juristas. Então, não esqueçam, Luiz Inácio Lula da Silva nunca foi absolvido das suas condenações. Por isso que nem a imprensa militante tem coragem de chamá-lo de inocente, né? E é por isso que eu classifiquei o Lula como um ex-corrupto. Porque segundo a polícia, segundo o Ministério Público e segundo os tribunais, os crimes existiram e foram praticados por ele, Lula. Mas vamos ver o que mais que a gente tem aqui. E por isso eu quero prestar minha solidariedade nesta entrevista às vítimas do coronavírus, aos familiares da vítima do coronavírus. Olha, sempre que você ouvir o Lula falando cheio de empatia sobre Covid-19, lembre do que ele realmente pensa sobre a pandemia quando ele está à vontade e longe das câmeras da TV aberta. Em maio do ano passado, Lula afirmou o seguinte a um dos seus jornalistas amestrados da Carta Capital. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Fazer duas breves observações sobre essa fala perversa, cruel e tão ausente de empatia. Primeira observação: o mais próximo que nós temos como solução para a Covid-19 é a vacinação. E isso não seria possível sem uma indústria farmacêutica competitiva. Portanto, o setor privado é sim protagonista na superação dessa crise. Segunda observação: não foi só o Lula que comemorou o coronavírus. A atriz Jane Fonda chegou a declarar que a doença era um presente de Deus para a esquerda. E por que isso? Por que esse tipo de manifestação? Porque há certas pessoas que colocam a política e o Estado acima da saúde e dos indivíduos. É simples assim. Vamos continuar falando de saúde. Mais precisamente Dos heróis e das heroínas do SUS, que durante tanto tempo foram descredenciados politicamente. Foram descredenciados no exercício da sua profissão. Se não fosse o SUS, a gente teria perdido muito mais gente do que perdeu. Apesar do governo tirar tanto dinheiro do SUS. Mais uma vez, Lula está mentindo descaradamente. O atual governo não tirou dinheiro do SUS e da saúde, pelo contrário. Segundo os dados oficiais do Portal da Transparência, em 2018 o orçamento da saúde foi de 121 bilhões de reais. Em 2019 aumentou para 127 bilhões e em 2020, ano da pandemia, o orçamento saltou para 187 bilhões de reais, um aumento aí de 47%. Agora, adivinha quem fez os maiores cortes e contingenciamentos do século na saúde política brasileira? Isso mesmo, o governo do Partido dos Trabalhadores. Só no começo de 2016, foi aquele mesmo ano, né, dos surtos de dengue, de zika, foram cortados 2 bilhões e 300 milhões de reais da saúde. O jornalista Reinaldo Azevedo, que é publicamente favorável à soltura do Lula, tem um artigo intitulado De Verdade, o PT desviou da saúde 242 bilhões de reais. Nesse texto, o articulista argumenta que entre 2003 e 2007 o governo Lula desviou recursos da CPMF que deveriam ser destinados à saúde. E ele conclui dessa forma a sua exposição. Aspas para Reinaldo Azevedo. Quem tomou 111 bilhões da CPMF, que eram da saúde, foi o PT. Quem cortou 131 bilhões da saúde foi o PT. Na saúde, o PT nunca foi o remédio, sempre foi a doença.
E aqui um último ponto. Quando o Lula se dirige aos profissionais do SUS, falando que eles são descredenciados politicamente, ele ignora o desprestígio promovido pelo PT contra a categoria na época do programa Mais Médicos, aquela vergonhosa violação aos direitos humanos, às garantias trabalhistas e às regras sanitárias. O governo petista repassava recursos bilionários para a ditadura cubana em troca de serviços de médicos muitas vezes despreparados, que não precisavam prestar nenhum exame para exercer a medicina em território nacional, atendendo a população vulnerável. Então, isso sim é descuidar da saúde, isso sim é descredenciar o SUS, e isso sim é desprestigiar o médico brasileiro. Fora a hipocrisia de elogiar, de enaltecer a saúde pública no Brasil, enquanto frequenta os melhores hospitais particulares e só se consulta com os médicos mais caros do país. Então, esse é um populismo barato, focado aí em conquistar a simpatia das categorias da saúde, o que é um pouco difícil, considerando a inteligência e a vivência desses heróicos profissionais, e nesse ponto eu concordo com o Lula, são heróis mesmo. Mas enfim, impressiona a quantidade de desinformação nesse discurso. E saibam que eu comentei apenas os 10 primeiros minutos de fala do ex-presidente. São mais de 2 horas repletas de falácias, repletas de inverdades. Por isso, eu reforço o desafio. Se esse vídeo chegar a 1% dos brasileiros, 2.100.000 pessoas, eu faço outro mais caprichado semana que vem. Então, conto com vocês para compartilhar, para espalhar essas verdades. Muito obrigado. Não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.